Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira, José Luiz Mota Pinto e José Carlos Quartiero. A nossa convidada hoje realiza um trabalho lindíssimo aqui na UFSM. É a professora Aline Cardoso Siqueira, que é docente do Departamento de Psicologia da UFSM, orientadora dos programas de pós-graduação em Psicologia e Ciências da Saúde. Suas áreas de interesse são infância, adolescência, adoção, psicopatologia da infância e adolescência e psicanálise. O Instagram para um contato com a professora Aline é do grupo de pesquisa, o Núcleo de Ações e Pesquisa em Saúde aqui da UFSM, que é @NAPSU, FSM. Aí eu acho que eu disse tudo errado, né, Aline? @NAPSUFSM. Professora Aline, seja muito, muito bem-vinda ao T-Move. Olá a todos, sempre sou, né? Toda vez que eu compareço e é sempre muito um prazer estar aqui com vocês e agradeço muito o convite de todos e o acolhimento de toda a equipe. Nossa, tu participaste do programa com o Alexandre, né? E assim, ó, nossa, eu adorei tanto, tanto, tanto. Vamos ter que combinar mais programa e tu como entrevistadora. Adorei também, eu achei assim, ó, fantástica toda a função de estar na bancada. Achei muito legal participar contigo junto nesse momento de conversa com o Alexandre. Foi bem legal, bem bacana. Aline, tem aquela perguntinha clássica do programa, que é aquilo que dá o título ao nosso programa. Então, Aline, o que te move? Ai, que pergunta linda. O que me move é sempre aquilo que dá curiosidade, assim, né? Aquilo que faz com que a gente precise estudar mais, entender melhor. Eu acho que a natureza humana, ela é muito complexa, muito particular, muito específica e exige com que a gente esteja em movimento para poder alcançar o que está acontecendo, né? Então, a infância, a minha infância não é a infância que está sendo vivida hoje, a adolescência que eu vivi não é a adolescência de hoje. Então, se nós, profissionais da saúde mental, profissionais da psicologia, não estivermos em movimento, não é perfil do psicólogo, né? Então, eu, como professora e como psicóloga, eu me sinto movida por essa vontade de acompanhar todas essas mudanças e o que enfim, o que acontece né, no dia a dia, tanto como pesquisadora, como profissional e como também uma pessoa, né? E eu acho que essa questão, assim, ó, mas eu não cresci dessa forma, eu não fui uma adolescente ou uma Sim. criança. Olha, as crianças não são como antigamente, mas não são mesmo. Não são. Isso é muito interessante. A gente observa na clínica todas essas mudanças que acontecem, como que hoje os adolescentes se relacionam. É completamente atravessado pela tecnologia. E o que pouco tempo atrás não era, né? Então, gera uma série de novos desafios, novas situações que, como profissional, a gente precisa estar acompanhando e essa energia que vai em busca dessas atualizações é que me move, com certeza.
E educar uma criança como foi educada com essa mudança de gerações, eu acredito que deve trazer muitos problemas, né? É um desafio muito grande, porque especialmente que a gente conversa sobre tecnologia, né? Como está substituindo esse momento de família, momento de conversa, momento de trocas, né? Então, penso que uma série de prejuízos têm sido apontados, mas na essência se ocorre isso, né? O que aparece são essas restrições de momentos, né? Então, isso é algo que pode faltar de fato, assim, né? Para o vínculo, para a confiança. Hum. Então, o que antigamente era diferente, porque a televisão era ligada e desligada e toda a família assistia junto, né? E mesmo que ficasse lá a manhã toda no show da Xuxa, se desligava e se fazia refeição em conjunto, né? Se tinha toda uma Comia outra... na mesa. Comia na mesa, e às vezes a gente observa que todas essas outras atividades que são obrigatórias, elas são limitadas em função né, da situação do jogo, da situação do brinquedo, da tecnologia, porque daí é o evento que vai começar a tal hora, daí tem que chegar em casa a tal hora, tem que ter uma boa internet. Então é uma situação que se impõe, né, para a sociedade. Se a gente fica, né, lendo materiais, especialmente reportagens, a gente tem observado bastante perigos, assim, né? Muitas pessoas se dedicando a essa observação e esse estudo do quanto tem sido perigoso para a infância esse movimento. Mas essa é realmente uma grande diferença das infâncias anteriores para agora, né? Sim. E quem é a Aline que não está no Lattes? Ah, lindo! Eu sou uma pessoa, além de curiosa, como eu já falei, porque é uma coisa que me move, eu sou uma pessoa muito compromissada com as minhas atividades, eu sou uma pessoa muito dedicada, eu sou muito atenta aos meus filhos, eu tenho 2 filhos que são meus tesouros, e eu acho que é isso, é levar com seriedade e dedicação a questão do trabalho e também sensibilidade e amorosidade com a família, assim, né? Então, eu acho que eu sou um pouco disso, assim. Tento transmitir também por conta de que dentro das ramificações da psicologia, isso é uma característica importante, né? É o que faz o vínculo entre as pessoas e entre o profissional e as pessoas. Então, essa sou eu, assim. Se tu pudesse mudar uma coisa na tua vida, o que tu mudaria? Mas tinha essa pergunta antes? Não. Não tinha. Vamos assim, situar os ouvintes. Nós gravamos o programa, nós fomos boicotadas, Aline, pela Companhia de Energia Elétrica. Ai, que horror isso! Não foi. Isso deu Perdemos, né? uma queda de luz bem no final da gravação e não deu tempo de gravar. Imagina! Então, nós estamos Repetindo. repetindo. Essa pergunta é novidade. Que eu mudaria. Tu sabes que, olha que interessante, eu tenho um trabalho que é feito com as minhas estudantes dentro do presídio, né? Então, o meu trabalho tem sido muito voltado para as fragilidades das famílias, né? Então, a gente recebe muitas crianças na Clínica Escola da Psicologia que vêm com sintomas e muito na esteira de um conflito parental, de um conflito conjugal entre os pais. E muitos meninos, muitas meninas que são filhos de pais separados, né? Ainda que a gente saiba que isso, bom, é a realidade e não tem, né, não necessariamente signifique conflito, algumas situações ainda são observadas, assim, de distanciamento parental, de brigas entre esse casal que atinge as crianças. Mas daí a gente foi fazer um trabalho no presídio com os pais que não pagam pensão alimentícia. Que, assim, foi um convite que o Observatório de Direitos Humanos fez ao nosso grupo, e eu pensei, nossa, eu não tô nessa área criminal e prisional, mas veja bem, o motivo é poder sensibilizá-los da importância da presença e de uma maturidade frente à relação com o filho, né? De poder conversar com ele, sensibilizar para que, no sentido de que as crianças em si não têm culpa de que não deu certo aquela relação, né?
E, enfim, né? Bem de formiguinha, um trabalho que nós fazemos desde o ano passado. E uma das perguntas, porque daí eu acompanho as alunas fazem o grupo, eu tô junto. E uma das perguntas que nós fizemos esses dias era essa: o que que tu mudaria na tua vida? E foi assim um rebuliço. Então, achei muito interessante essa pergunta voltar para mim, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar. Muito, né? E daí eu sempre tento fazer, bem do ponto de vista pessoal, eu tento fazer sempre os feriados, algumas férias, e daí às vezes eu visito alguns lugares e fico pensando, e se eu tivesse vindo morar aqui? E esses dias eu visitei o Ceará e pensei, eu deveria ter vindo morar no Ceará. Porque é um lugar fantástico, um lugar com universidade, um lugar que tem uma produção acadêmica brilhante. E daí eu fiquei pensando, esse é um dos pontos que bem recentemente eu pensei assim, porque quando eu terminei o doutorado, eu também, na época, era noiva, e nós planejamos o nosso retorno a Santa Maria, porque ele também é de Santa Maria. E ele já tinha um planejamento dele, mas ele também poderia ter escolhido outro lugar no Brasil, né? Mas enfim, né? Então, acho que uma das coisas uma das situações que eu poderia ter mudado é talvez o lugar onde eu estivesse hoje. Daí seria muito diferente 20 anos depois dessa escolha. Porque aqui tá muito frio. Não, mas Santa Maria, essa é a nossa cidade do coração. Nós somos muito gratos e muito felizes aqui, né? Até pela segurança, por toda a situação, né? Enfim, ainda que nós né, vivemos na cidade. Mas essa é uma pergunta que recentemente eu me fiz. E difícil, né? De pensar e Mas de no mais, elaborar. eu acho que eu não mudaria nada. Das escolhas que eu fiz e das vivências que encaminhamos. Muito bom. E por que a psicologia e não outra área da saúde? Nossa, sabe que eu sempre estava muito atenta ao que os outros estavam sentindo. Eu percebo isso. A gente não tem muitas ferramentas para saber objetivamente o que vai, né, ser satisfatório ou que vai ser de sucesso, né? Às vezes é uma aposta que se faz. Então, eu confesso que eu não estava muito ciente do que era a psicologia naquela época. E eu lembro que até meus familiares não tinham muita certeza, porque na década de 90, quando eu fiz o vestibular, era diferente a saúde mental. A saúde mental, ela era para aqueles que estavam com fragilidade psíquica, tinha a ideia dos manicômios. Então, não era assim algo muito. E hoje a psicologia não é só saúde mental, ela é promoção, prevenção e tratamento em saúde, e uma ramificação enorme, né? Então, o que nós tínhamos na época eram informações muito básicas sobre a profissão, mas eu sinto que, de uma certa forma, vinha um pouco dessa minha busca para pôr respostas do que leva as pessoas a se sentirem de tal forma, como que é o impacto das situações. Eu lembro de logo que entrei na faculdade, me deparar com as situações e me sentir potente, assim, nesse campo, né? E dentro da graduação, uma situação que me gravou muito, que me marcou muito, foi um estágio que eu fiz dentro de um acolhimento institucional. E eu lembro que meu pai me levava, porque era assim, atravessava a cidade para ir até o lar. E quando eu chegava lá, descia, as crianças me encontravam e diziam: tia, tu tem pai? E isso era uma coisa, eu digo, mas como assim? Mesmo que seja ausente, o pai existe sempre, mas veja bem, isso não é posto, isso tem que ser simbolizado, isso precisa fazer parte do discurso, né? Por vezes eles estavam nessa situação. E estar no lar significa que ele não havia um pai nem uma mãe potente, né? Uma mãe com condições de fazer esse cuidado. Então eram crianças muito fragilizadas. E isso era algo que me movia, assim, que me instigava. Tanto que é motivo do meu mestrado e doutorado na sequência, e tanto que eu nunca saí dessa área das questões de vulnerabilidade, depois da adoção. Então, sempre sigo. E são crianças que, pelas vivências difíceis que têm, também têm sintomas clínicos, né? Sintomas difíceis, e são medicalizadas. Então, assim, é um campo que se ramifica em outros temas e outros aspectos. Sim. E que é um tema muito importante, né?
E a adoção é um tema que tu pesquisas, né, e que falas muito bem. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa temática da adoção e como o Brasil se situa nesse contexto mundial nessa questão. Então, a questão da adoção, ela também se ramifica em vários aspectos jurídicos, né, culturais, sociais, familiares. Então, o que nós temos acompanhado é uma diferença do que é estabelecido na adoção no Brasil de outros países, até um tópico que o Alexandre comentou, assim, né? Em alguns países, especialmente desenvolvidos, eles tratam a adoção de maneira muito mais objetiva. Então, uma pessoa pode ter um filho que não desejava, mas entregar em adoção, isso vai para uma agência, essa agência, ela pode escolher a família para quem o filho vai, ela decide se a adoção vai ser com informações que é aberta ou fechada, sem nenhuma informação da família biológica até os 18 anos. Aos 18 anos, a criança, né, o indivíduo adotado, ele tem direito de ter acesso a todas as informações. Então, é algo contratual, né? Parece que é algo que é do contrato mesmo, assim, né? E aqui no Brasil nós temos uma série de diferenças, assim, né? Uma situação cultural e histórica diferente, né? Nós sempre conversamos muito de que essa cultura judaico-cristã que santifica a família, né? Que coloca a mãe num lugar de santa, né? De lugar sagrado, melhor dizendo. É uma cultura que, de uma certa forma, obstaculariza outros encaminhamentos, né? Então, uma mãe que não, que uma mulher que se vê grávida sem ter condições, ela tem que fazer um esforço gigante para dizer que ela quer entregar o filho à adoção, ainda que na lei seja previsto isso. Então, a lei ainda está muito distante do que se consegue fazer na realidade de maneira tranquila ou de maneira acolhida, né? Então, nós já desenvolvemos alguns estudos com mulheres que entregam filhos para adoção e a gente observa isso, um acolhimento bastante grande jurídico, no ambiente jurídico, nos juizados, mas naquela época havia algo muito forte de julgamento no conselho tutelar e nas maternidades. Né? Então, uma mulher que não quer o filho, né, não quer ficar com o filho, já manifestou sua vontade de entregar o filho para adoção. Na maternidade, se ela decide não ver o filho depois do parto, ela pode dizer isso que não quer ver, né? Mas depende de quem vai cuidar dela naquele momento e, por vezes, é insistido que ela veja, sabe? Então, tem situações que essas mulheres contam, são bem difíceis, quase como assim, se você vê seu filho, você não vai entregar, você vai se arrepender, que coloca ainda esse lugar sagrado da mãe, né? E temos já estudos e discussões de que falam e que asseguram do quanto é construído esse vínculo. Não é algo assim que vem instintivamente sem que haja um prosseguimento nessa situação. Então, não é posto que essa mulher vai se arrepender. Não. Isso é cultural, isso é a leitura que o outro faz. Né? Então, a adoção ela tem todas essas questões. Do ponto de vista das famílias adotivas, vários avanços já aconteceram, né? As famílias homoafetivas, né? Monoparentais, tanto masculina quanto feminina, já tem várias famílias que surgem, né, como adotivas. E isso tem trazido, né, notícias boas, assim, notícias diferentes do que era no passado, né? Que era uma família nuclear que precisava estar bem constituída para buscar, então, formar a família ou aumentar a família pela adoção. Muitas vezes há várias situações das famílias adotivas, né? Uma das primeiras que acontecem é as dificuldades ou a infertilidade, dificuldade para engravidar e a infertilidade. Isso, de uma certa forma, dá um tom de que esse tema começou com uma certa frustração, porque eu quis meu filho biológico e não consegui, né? Então, de que forma isso continua presente na relação com o filho, com a filha adotiva, né? Então, isso é um tema que não está presente nas famílias biológicas, né? Um aspecto que eu lembro que o Alexandre comentou no último programa era isso, para as minhas irmãs, a origem não era uma questão. Olha que legal, né? Muito. Então, me parece que isso, a família constituída por filhos por adoção, tem questões que não estão presentes na família biológica. Isso não tem como a gente dizer que é a mesma coisa.
né? Eu acho que isso diferencia bastante a criança que é adotada e a criança que tá biologicamente ligada àqueles cuidadores, né? Então, vejo isso, assim, né? Tem a questão da infertilidade, tem a questão e da dificuldade, e daí fica, se isso não tá bem resolvido no casal, muitas vezes um do casal assume a culpa de não ter esse filho biológico, e se o outro tá alinhado ou não ao desejo de ter um filho, porque, eu quero ter um filho, mas não quero adotar. Às vezes é o desejo de um só, né? Então, todos esses são elementos que passam por ali. Em segundo ponto, assim, né? Quando se adota uma criança, o que ela traz da família? A criança traz de sua família biológica, né? Quem foi o pai, quem foi a mãe? Como a gente comentava, né? Para ter uma destituição familiar, aconteceu algo muito grave. Nossa cultura também, e também o sistema jurídico, ele não retira a criança da família por qualquer coisa, né? Então, os laços biológicos, eles são preponderantes. Inclusive, a criança vai para o acolhimento até que a família possa se organizar, e às vezes ela passa 10 anos no acolhimento. E essa família não se reorganiza, né? E daí, então, agora até os acolhimentos a situação do acolhimento está um pouco diferente, mas na época em que eu lá fazia estágio, as crianças poderiam ficar até os 18 anos no acolhimento, né? Porque também os sistemas de trabalho com as famílias biológicas não eram bons, né? Não tinha algo muito sistematizado. Então, ela ia para o acolhimento, acabava que a demanda de uma criança na família não tinha mais, mas daí os vínculos se enfraqueciam, porque a mãe e o pai, quando tinha, acabavam visitando pouco, não tendo a rotina de uma criança, e esses vínculos se fragilizavam. E hoje a gente já tem uma ideia de que tem que fortalecer essa família caso essa criança possa voltar para casa, né? Então, é muito difícil. Então, essa criança muitas vezes passa indo e vindo, indo para a família biológica, voltando para o acolhimento, indo para a família biológica. Isso pode acontecer. E quando ela está elegível para adoção, ela chega uma criança muito doída, uma criança com muitas experiências de rompimento, crianças que vão questionar e que vão testar, né? E isso precisa ter pais adotivos preparados para isso, né? Cientes disso. E não a ideia idealizada de um filho que vai chegar e vai completar a família. O filho não completa ninguém. É a família que tem que ser esse suporte para a criança. Sim. Né? Então, essa lógica precisa ser observada nessas famílias adotivas, assim, né? Sim. E essa questão cultural, né, que tu falaste da mãe, né, e ela é tão forte porque o pai, se conhece a criança ou se não conhece, se some, se não assume. Sim. Agora eu acredito que está havendo um questionamento maior e a responsabilidade que o pai tem é a mesma da mãe. Mas há tempos atrás, toda a responsabilidade era da mãe, né? O pai é uma figura que não era questionada pela sociedade, né? E o pai como um papel de ajuda à mãe, não como igual responsabilidade, né? Não, e um papel coadjuvante na família. Mesmo quando ele existe, ele está secundarizado, por vezes, né? Isso não é algo generalizável. Então, ele é o ajudante, mas também tá presente, mas não tá ali pensando, né? Naquela rotina, no que é melhor, como que começa, como termina, como né? Toda aquela questão fica na organização daquela mãe, parece ainda, né? Sim. Então, a infertilidade, a questão da família biológica, o que a criança traz dessa família biológica, pode ser um fantasma, como a gente diz, e mesmo isso já é um estabelecimento teórico muito interessante, que já vem há décadas, e que a gente, nas pesquisas, nas novas pesquisas, a gente segue observando esse medo das famílias. E muitas vezes, as famílias adotivas, por ter receio de tomar conhecimento ou de contar para a criança adotiva como era a família deles, eles têm dificuldade de revelar que a criança é adotada, né? Porque obstaculariza essa comunicação. Que quando tu diz assim, filho, você não veio da minha barriga, você veio, né, de outra família. Mas quem era a minha família?
E daí vem essa questão de dizer que tem problema com drogas, que teve questões de negligência, que o irmãozinho não ficou bem, faleceu, né, precisou de atendimento. Então, tem uma série de situações difíceis que vêm com esse pensamento, né, com essa evocação da família biológica, né? E um terceiro ponto que eu vejo que é muito importante para que observamos nesse cuidado que a gente faz com as famílias que adotam, é de que há uma diferença nas práticas educativas. Eu acho isso fantástico, porque como o vínculo entre esses pais e esses filhos é construído, não, todos os vínculos entre pais e filhos são construídos, mas parece que o biológico tá posto. É óbvio que vai acontecer, ainda que não quer dizer que aconteça, mas a sociedade põe como vai acontecer. Para o filho adotivo, tem que ser construído com muito esforço, né? Então, às vezes é difícil dizer um não para uma criança que precisa me amar, né? Então a gente vê esse contorno sendo dado, né? Então, ou quando diz um não, aquela mãe e aquele pai ficam muito apreensivos porque, bom, pode ser que ele queira ir embora. E não existe a questão de tentar compensar, até com brinquedos, Pode, questões materiais, né? sim, pode acontecer sim, porque daí, de alguma forma, tem aí um viés que não está posto na família biológica que ele tá, né? Precisa compensar. Então, tem uma família que nós acompanhamos que é uma história muito linda, que foi uma adoção de um menino de 15 anos. E eles tinham, e eu sentia isso, né? Então veio ele para atendimento, o adolescente, e a família muito apreensiva, porque 15 anos, veja bem, só o que tem, só o que tem é contornos dessa educação, né? Vai sair, como que vai sair, com quem vai sair. Então, uma estratégia que a família construiu foi vivenciar viagens. Então, eles planejavam uma viagem de férias, estudavam o lugar, e toda a cidade que eles paravam, eles tinham que comer um pastel juntos. Foi uma alternativa criada, assim, espontaneamente, autenticamente, que ajudou eles a fazer esse vínculo e aos pais, especialmente a mãe, a sentir que esse vínculo estava sendo retornado, né, pelo adolescente, assim. Então, foi muito legal, porque havia ali um medo de que aos 18 anos, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem adulto se desse conta, não, essa família não quero, vou agora cuidar da minha vida, porque tem essa fantasia, né? Que 18 anos se manda, né? Que se sabe que segue precisando de suporte depois dos 18, né? Sim. Então, eles tinham essa ideia, né, da maioridade, então até a maioridade nada, né? Podia mudar judicialmente, mas do ponto de vista da escolha do jovem, ele já podia fazer escolhas próprias. E havia, então, esse receio de que, uma vez que nesse tempo não tivesse sido construído algo consolidado, ele pudesse ir embora. Mas daí deu tudo certo. Ai, que Eles estão história muito bem. linda! Eles estão muito bem. Porque eu vejo nas notícias que a preferência sempre é por bebês, né? Sim. Quanto menor a Sim. idade. Verdade. E recentemente eu encontrei eles, por acaso 2 vezes, e daí foi muito bom, assim, porque daí, foi uma família em que vários irmãos foram adotados, daí o menino me puxou o celular e disse: "Ah, encontrei esse irmão que agora mora em outra família, né, a gente passeia junto, a gente vai no clube junto", e é uma situação muito dá um quentinho no coração, assim. Sim, e então tá havendo uma mudança, porque eu acredito que essa a questão da preferência, por bebês também é uma questão cultural, ou Sim, não? eu acho que tem 2 coisas, assim, tem uma questão cultural e que dá uma certa segurança de que se eu adoto uma criança que é um bebê, eu tenho toda a primeira infância para fazer essa vinculação.
né? Então, como a gente vinha falando, né, a questão do ponto de vista do instinto ali, de que vai se conectar, isso é algo que vai sendo construído, não é imediato, né, uma situação de... Então, a criança tem uma série de... Um bebezinho tem uma série de comportamentos que são atrativos ao adulto, né, ao cuidador. Então, ele dá um sorrisinho, a gente não tem sorriso nenhum ali, porque não tem ainda condições de interpretar o ambiente. Mas a mãe enxerga. Mas a mãe enxerga o sorriso, a mãe diz, ele não tá gostando, né? A mãe atribui gostos e vontades e dorzinha ao bebê, a mãe e o pai, né? Então, isso tudo humaniza aquela carninha, porque se nós não tivéssemos esse processo de cuidado, nós não íamos ter linguagem, não ia ter personalidade, porque nós precisamos do outro, do olhar do outro para fazer isso, né? Então, penso que vem nesse sentido, né? Poder viver essa experiência de estar se conectando, estar sentindo, estar atribuindo sentimentos, vontades, comportamentos a um bebê. Então, isso é algo muito vivência de família, assim, muito da vivência da parentalidade. Então, tem isso, né? Eu acho que as pessoas querem viver, passar por essa experiência de ter um bebezinho em casa, né? Quando tu tem... Só que é isso, não são todas as crianças que estão no acolhimento que estão elegíveis para adoção, né? Porque tem aquelas crianças que, mesmo bebês, a família a família biológica precisa ser acompanhada e avaliada se ela vai ter condições de educar e cuidar dessa criança. Então, isso pode levar meses, isso pode levar anos, né? Mesmo a criança entrando bebê num acolhimento, essa família pode demorar para ser destituída, né? Para ter a destituição do poder familiar dessa criança. Então, ela não vai ser um bebezinho. Só acontece a adoção de bebês quando há uma entrega voluntária, que é quando essa mulher, então, decide, né? E tem suporte, enfim, até pessoal, né? De sustentar que ela não quer aquela criança, que não, nesse momento não vai ser possível cuidar dela. Daí, às vezes, as famílias extensas são procuradas, né? As avós, os tios. Você quer essa criança? Vai ficar com essa criança, é sua sobrinha, é seu neto. Daí as pessoas da família extensa não precisariam autorizar, né? Mas há de uma certa forma um movimento de que essa criança fique na família biológica, né? Então, quando isso tudo é frustrado, então acontece de que essa criança vem beber e daí imediatamente, se essa mãe abre mão dessa criança, imediatamente já vai para uma família adotiva, né? Dependendo do juiz, e daí eu vou te dizer algumas coisas de casos específicos que acompanhamos, não sei se isso é regra, o juiz ainda deixa a criança no acolhimento por alguns meses para ver se a mãe não desiste. E daí a gente fica pensando que talvez o melhor interesse da criança não está sendo pensado aí, né? Sim, porque imagina se mesmo que no acolhimento ela seja cuidada, né, tenha um atendimento, eu acredito que é totalmente diferente do que a atenção que ela vai ter na família, né? Então tem alguns impasses que podem acontecer. E a criança que mais frequentemente vai para adoção, que é elegível à adoção, são essas em que as famílias têm muitas dificuldades, às vezes já tem irmãos mais velhos que também já foram destituídos do poder familiar. Então, essas crianças já são crianças que têm vivências pregressas, que têm situações possivelmente de violência, e daí são mais velhas. Então, não que mudou o perfil das famílias que querem adotar. A maior parte das crianças que estão elegíveis para adoção não são bebês. Então, talvez as pessoas tenham que passaram a repensar isso, né? Passaram a pensar que, enfim, a entrar nessa aventura com uma criança um pouquinho mais velha. Tu fizeste pesquisa nos Estados Unidos, né? Foste estudar lá. Isso. Lá é diferente isso, né? A mãe, quando ela decide não
ficar com a criança, ela pode escolher a família, né? Isso. Eu acredito que lá é mais tranquilo, não sei se eu posso usar essa palavra, mas a impressão que tenho, até o conhecimento que eu tenho é só de filmes, né? Mas Sim. parece que é uma coisa mais tranquila, assim. Eu acho que tem essa questão de que talvez a nossa cultura, filho, a nossa lei mudou recentemente, né? Recentemente eu digo na década de 70, de que os filhos são eram objetos de tutela. Tem uma questão de propriedade da criança, né? Sei, isso não está muito presente na sociedade norte-americana, por exemplo. A criança é um sujeito, é um indivíduo, tem uma individualidade, é um futuro consumidor, né? Enfim, me parece que os movimentos são em benefício dela, né? E aqui a gente enxerga, às vezes, movimentos de benefício ou de proteção do adulto, né? E daí é isso, assim, né? Então, como tem alguns estados que o aborto é legal, existem muitos movimentos e muitas manifestações para evitar o aborto. Então, assim, se essa menina engravidou sem querer e pode fazer um aborto ou pode entregar para adoção, melhor que entregue em adoção. Né? Então, começou a se organizar um melhor sistema, uma melhor organização para receber essas mulheres que têm que ser convencidas a não abortar, porque elas podem abortar. É legal, é legalizado, não é clandestino. Então passa a ser uma opção que precisa ser assegurada e sustentada pela sociedade. Então ela pode, e daí tem agências tanto privadas como públicas que organizam isso. Então Maria Luísa vai entregar o filho à adoção. Aqui nós temos algumas famílias cadastradas, habilitadas, cuja avaliação foi feita, né? Então aquela agência, ela assina ela assegura que aquela família é uma família que está pronta para adoção, e essa mãe que está com o filho na sua barriga pode escolher. E daí também tem influências de filmes, eu acho que isso eu nunca observei lá nesses momentos em que eu estudei, de que eles acompanham, inclusive, do ponto de vista financeiro, assim, a família que essa mãe escolhe faz o acompanhamento médico, arca com as despesas, né? E isso não é considerado estar comprando a criança. Talvez a nossa cultura, pela fragilidade econômica e as diferenças sociais que existem, isso seria uma situação um pouquinho mais difícil. Uma pessoa com dinheiro, né, querendo um filho de uma pessoa mais vulnerável e pagando as despesas. Isso seria quase, poderia ser interpretado como uma moeda de troca, né? Então é muito difícil, assim, porque eu acho que tem a questão das desigualdades sociais que estão muito marcadas na nossa cultura, e que lá não. Lá a pessoa mais pobre tem condições de vida, tem um carro, tem água aquecida, tem condições, né? Então nós temos uma realidade social muito diferente, né? Então, e daí depois do nascimento, se está contratuado que vai ser uma adoção aberta, essa mãe biológica pode receber fotinhos, pode receber notícias dessa criança, né? E se for fechado, não. Se for fechado até os 18 anos, essa criança não vai ter, essa mãe biológica não vai ter notícias dessa criança, mas depois dos 18, a criança, o adolescente, pode buscar notícias da sua família biológica. E daí... mas está posto que isso é revelado, está posto que a família é uma família por adoção, né? Não é algo que eu acho que isso é uma questão importante, assim, que a gente escutava antigamente, que descobriu ao acaso, né? Escondia Se a vida escondia, inteira. porque se tinha um pré-conceito de que a criança vai sofrer pelo abandono, vai sofrer pela rejeição. Então, eram coisas que o adulto colocava na situação. Para a criança e para o adolescente que está se descobrindo como uma criança adotiva, isso não está posto. Ela vai coletar esses sentimentos dos adultos que estão ali interpretando o mundo por ela, né? Então, é muito delicado, muito delicado. Dependendo da maneira como tu apresenta essa história, pode ser sofrida como pode ser
vivida como comemorada, assim, né? Vivida como um grande presente dessa família, né? Com uma situação, ainda que ele tenha todas as condições e precise ter suporte para procurar suas origens, porque isso também é importante, né? E que é no seu tempo, daí no seu tempo. Quando tu estavas falando, eu lembrei eu pesquiso Humberto Maturana, que é um biólogo cultural chileno, e ele coloca que ele foi criado só pela mãe, mas isso nunca foi um problema para ele, porque nunca foi dito que era um problema, né, dele só ter a mãe, Sim. que para ele foi natural, porque não foi ensinado que aquilo é Isso, um claro. problema. Porque exatamente isso que acontece. Por muito tempo, a criança ela interpreta o mundo pelos olhos dos seus pais, dos seus cuidadores. E tem aquele filme lindo que fala da guerra, que acho que A Vida é Bela. Ai, sim. Aquele é um exemplo, ele ilustra muito isso. E claro, daí de novo, né? Por que que às vezes a primeira infância é escolhida para adoção? Porque é esse período da infância em que o ser humano, filogeneticamente, está mais aberto à conexão com esses adultos. A partir dos 12, 14, 16, naturalmente, pelo ciclo vital, há um distanciamento dessas figuras parentais de referência. Então, adotar uma criança de 10, 12 anos é ter que estar ciente de que esse distanciamento está posto pelo desenvolvimento. Olha que interessante. Sim. E também dá um pouco de dificuldades, porque às vezes os pais querem que aquela criança de 12 anos fique junto, construa coisas junto, converse, veja filme, mas ela está pensando em outras coisas, ela é uma adolescente, né? E adolescente é adolescente. Então assim, mas daí, de uma certa forma, o período dessa maior aproximação não foi vivido junto, né? Então é difícil mesmo. Então se entende a natureza desse medo de se é possível fazer um vínculo mais tarde, porque um momento propício para isso, pelo desenvolvimento, é a infância, né? Mas é possível. Com certeza, com certeza. Lembro que eu contei no último programa a história da minha filha, né? Que ela teve uma professora do primeiro ano, que ela era um doce, uma voz aveludada, tranquila. E daí eles eram pequenininhos, 5, 6 anos, levavam um dia da semana, podia levar boneca, ela levava o bebê dela para aula. E daí essa professora saiu da escola e no ano seguinte foi visitar as crianças. E daí as crianças, daí a professora me escreveu lá pela rede social e disse: Aline, a Isa disse para mim que até a Sofia estava com saudade de mim. E a Sofia era a bebezinha, era a boneca. Então, é claro que tem vínculo acontecendo o tempo todo, né? E esse vínculo, e essa dedicação, essa devoção, e ela tá ali, né? Primeira professora do ensino fundamental, ela tá ali numa substituição materna, né? Ela é depois da mãe. Então, é importante que se tenha uma professora ou pessoas disponíveis afetivamente, isso vai acontecer, né? E isso vai acontecer em todo o tempo. Isso vai acontecer mais tarde, claro que daí, dependendo do momento de vida daquela pessoa, talvez vai ser um vínculo diferente, mas as pessoas seguem nos marcando ao longo da vida, né? Eu acho que isso é bem importante dizer, que não é só porque abre uma janela mais favorável que o resto do tempo é fechado, né? E exatamente isso, se essas crianças, esses adolescentes tiveram uma falta anterior, é muito provável que uma pessoa estável, aberta, disponível, faça a suplência daquela falta que teve no início da vida. Então, ele vai seguir sendo importante, essas pessoas que estão perto, né? Mas claro que não é da mesma forma como é uma criança. Sim, são fases diferentes, né? Mas a necessidade de ser amado, de ser visto, de ser escutado, Sim. tá ali, ali. né? Presente em todo ser humano, em qualquer fase. Exatamente. Aline, e sobre as famílias acolhedoras? O que é isso? Como é que é para a criança? Como é que é para a família que acolhe?
Então, família acolhedora é uma modalidade de medida de proteção, né? Então, tal como existem os acolhimentos residenciais, que são casas que cuidam dessas crianças e desses adolescentes que estão em situação de ameaça dos direitos, e é uma casa que pode ter 10, 12, 15 crianças e adolescentes, e cuja equipe que cuida dessa família, dessa casa, são monitores, educadores sociais, daí depende muito do nome que é dado. Mas ali há uma rotatividade desses profissionais, então porque são pessoas cujo trabalho é estar presente e serem os responsáveis por aquelas crianças e aqueles adolescentes, então eles têm turnos de 12 horas. Então, termina 12 horas, folga 24, no 48, sei eu quanto tem uma folga, e depois eles retornam. Então, ainda que tenha esse adulto de referência, não é como uma família. Na família é 24 horas, Sim. né? A família é a mesma pessoa. Então, uma forma de aproximar a lei de um cuidado mais próximo de uma família foi a criação da família acolhedora, que é basicamente o sistema que é usado em outros países, especialmente os países desenvolvidos, que são os foster cares, que são essas pessoas da sociedade que se habilitam, né, que se oferecem, são acompanhadas, avaliadas, treinadas, de uma certa forma, para acolher uma criança temporariamente em sua família. Então, vai usufruir da sua casa, vai compartilhar todas as condições da criança semelhante ao próprio filho, né? Então, tem ali uma situação que é bem mais real de uma situação familiar do que uma casa residencial, um abrigo residencial. Ainda tem os abrigos institucionais, que são esses abrigos, acolhimentos, né? Que daí tem crianças mais velhas, estão num sistema mais coletivizado, assim, né? Então pode, enfim, ter quartos maiores, né? Compartilhar de maneira mais coletiva as condições daquele ambiente, o que também afasta aquilo que a lei manda, né? Então foi feito, Paula, desde a instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, já está posto que o ambiente para as crianças é um ambiente familiar, né? Mas nesses lugares em que não tem esse cuidador único, o ambiente pode ter mudado em termos de espaço, de ser menorzinho, mas o funcionamento continua sendo a favor do que é melhor para a instituição, como funciona mais, né? E muitas vezes não da criança, né? Não na necessidade da criança. Então, a família acolhedora vem nesse sentido, ser uma opção mais próximo do que funciona uma família, ainda que temporário. Mas daí vem de novo a questão cultural, que a gente sempre escuta, assim, sempre... E há décadas existe essa modalidade de acolhimento, né? Muito usado no Paraná, São Paulo, no Rio Grande do Sul tem bastante serviços de famílias acolhedoras, mas sempre vem naquilo que se tenta sustentar dos serviços, de que essa disposição de afeto, ela é valiosa para a criança, né? E que isso, na separação, isso não vai ser necessariamente prejudicial, dependendo de como a própria família acolhedora está preparada para essa despedida, né? Daí, de novo, eu lanço o exemplo da professora da escola. Todo ano muda de professora, né? E mesmo aquelas que foram muito abertas afetivamente e atenciosas, elas também passaram. E dar tchau para ela não foi sofrimento, foi parte do sistema, porque todo fim de ano troca de professor no ano seguinte. Então, na família acolhedora, claro que não é a mesma coisa, mas dá para a gente poder lançar mão dessa ideia de que, uma vez que essa criança foi bem acolhida, bem atendida, e ela teve trocas afetivas com essa família acolhedora, quando ela voltar para casa ou ser adotada, ela vai levar essa experiência com ela. Ela vai ter um protótipo de relações familiares, que é o que ela precisa, né, ter para o seu cuidado. Então, alguns equipes que trabalham com as famílias acolhedoras, eles trazem muito isso, de que a criança que passou um tempo em família acolhedora, ela está muito mais alinhada a uma família que vai adotar, em termos de rotina de casa, de horários, né, e de
enfim, tempo para estudar, organização de estudo, por vezes é muito mais semelhante àquela família que vai adotar do que se ela tivesse no acolhimento, que está com 15, cada um fazendo, né, fazendo suas coisas conforme dá, cujos cuidadores têm que cuidar de crianças pequenas até adolescentes. Então, provavelmente, a assistência e o monitoramento é diferente. Então, essa condição da família acolhedora, ela seria um bom precursor para uma adoção ou para o retorno para a família. Mas ainda assim tem esse medo de que a hora de dar tchau seja um prejuízo para a criança. Um rompimento um rompimento de vínculo. Mas se a gente entender de que, né, a família acolhedora pode ser uma referência para o resto da vida. Pode ser, pode virar um padrinho, pode virar uma madrinha, pode ser alguém. Pode continuar tendo uma relação de visita. Não há nada na lei que desaconselhe, assim, ou que impeça, né? O que vai precisar é ter o consentimento da família, né? Da família, tanto a família biológica como a família adotiva, seja para onde a criança for, né? Às vezes, as crianças vão para adoção e a família adotiva tem ciúmes, assim, né? Da relação que foi construída da criança com a mãe acolhedora, assim, né? Com o pai e com a mãe acolhedora. Então, e essa semana passada, uma aluna minha do mestrado defendeu uma dissertação sobre famílias acolhedoras e práticas educativas, que foi, assim, ela fez 14 entrevistas em 7 cidades. Ela pegou uma dupla de cada cidade que ela conseguiu, né? E foi um estudo muito valioso, porque mostrou que além de dar a comida, a escola e o lugar para dormir, né? Que em algumas instituições coletivas era isso que dava, né? Organizava a rotina prática da criança. Esses cuidadores da família acolhedora, eles se doavam o seu investimento, né? Sua energia, o seu cuidado, amor. Então, assim, apareceu narrativas lindas, né? De como que era a hora do banho, a hora da alimentação, que as crianças tinham uma vontade de comer tudo que tinha na mesa e que daí aos poucos foi ensinando que não ia faltar, que pode deixar para depois, que se comer demais vai se sentir mal. Então, eram situações em que não haveria alguém fazendo esse olhar nem na instituição coletiva e nem na família biológica. Né? Então, é um lugar muito valoroso e de muita potência se acompanhado e se, né, tivesse a linha de organização, assim. É um ato de amor, né? Um ato profundo de amor. Aline, a questão dos 18 anos para um adolescente que está no acolhimento, que quando completa os 18 anos, ele tem que ir embora do acolhimento. Sim. Por uma questão legal, né? Isso é o desamparo. Horrível. Quando eu estava na escola, a escola que eu trabalhava recebia muitos alunos do lar dos meninos e do lar das meninas, das casas de acolhimento na cidade onde eu morava. E assim, nós tivemos vários alunos que quando faziam 16, 17, era visível o sofrimento, porque porque eles sabiam que no momento que tivesse 18 anos, eles não teriam para onde ir. Sim. E o que acontecia é que às vezes os meninos iam para o quartel. As meninas às vezes entravam em relações, né, tóxicas, porque elas não tinham para onde ir, então era o que restava. Então é uma situação muito triste, né? É muito triste porque eles são jogados para a vida adulta sem ter construído antes esse suporte, internalizado questões importantes e sem ter poucos recursos, uma rede de apoio muito frágil, né? Então, quando chega aos 18 anos e ainda está no acolhimento, é porque o sistema todo falhou, né, Maria? Então, é uma situação muito, muito, muito precária
e a sociedade toda é culpada por conta disso, assim, né? Porque deveria ter, né, minimamente avaliado com habilidade, inclusive para que ele pudesse ter uma experiência de adoção mais, né, antes, né? Prévia a isso, né? Então, se ficou até os 18 anos, é porque a família, de fato, não podia estar com esse adolescente. Então, por que aos 12, aos 10 já não estava, né? Então, assim, muito difícil, muito difícil. E o que a gente observa é a fragilidade de que ninguém sonhou por eles, ninguém olhou para aquilo que eles tinham de potencialidades e que pudesse fazer um plano, né? Algo que eles pudessem levar como um plano subjetivo. Então, porque daí enfim, às vezes são uma série de adultos que passam e isso que se faz numa família que é sonhar, que vai ser tal coisa, que vai estudar e puxou o pai, e puxou a mãe. Isso não foi feito com persistência, né, com estabilidade para esse jovem mais velho. Isso que tu falou, né, que as meninas buscam relacionamentos, mas era quase como uma forma de sair do acolhimento, né? Uma época nós fazíamos atendimentos com algumas adolescentes do lar, e eu lembro de um caso que nós acompanhamos que ela tinha 16 anos, daí tinha irmãs mais velhas e tinha irmãos mais novos, mas ela estava assim, afoita em encontrar alguém que ela pudesse, então, se ela queria um namorado, e encontrou, cujo pai fosse na justiça pegar a guarda dela. Então não era, então ele também então o menino era também menor de idade, era um menino, enfim, mesmo que seja acima de 18 anos, mas com poucas condições de ter responsabilidade sobre uma adolescente de 15 e 16, né? Mas assim, era um esforço de que ela ainda podia, de uma certa forma, ser uma filha, só que tá posto também uma outra possibilidade, que é ser namorada, ser uma esposa. Só que com 15, 16 anos é a alternativa de sair do acolhimento, né? Antes que alguém tire ela, né? Antes que alguém me tire aos 18, eu quero sair ou fugida, ou porque alguém vai pegar minha guarda. É uma situação muito, muito, muito frágil, muito frágil. Porque daí saem super dependente financeiramente, com baixa escolaridade e muitas vezes engravidam precocemente. Daí a chance de repetir o ciclo é muito grande. Então é uma situação bem difícil, assim, bem difícil. Nossa. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o projeto de pesquisa Infância, Adolescência, Jovens Adultos, Saúde, Risco e Desenvolvimento. Que situações citarias como mais urgentes a serem enfrentadas nesse tema? Esse é o tema como o projeto Guarda-Chuva que o CNPq nos manda fazer, né? Isso é o saco de gato, tudo tá dentro dos outros. Mas um dos temas que mais nos traz uma certa urgência ainda tem a ver com a fragilidade psíquica das crianças e dos adolescentes. Eu acho que isso aparece muito, assim, né? Então, ainda que a gente se dedique às crianças que têm uma série de violências em suas histórias e que, de fato, daí, né, além desse jovem de 18 anos estar desamparado, eles também não tiveram um bom desenvolvimento psíquico para sustentar e para se defender, eu diria assim, né, dos desafios que vão ter na vida adulta, que uma outra criança, adolescente que chega na vida adulta, mesmo tendo esse suporte mais efetivo, ainda podem sucumbir, né, a alguma fragilidade e se sentirem, né, fragilizados psiquicamente. Então, um dos pontos que nos alerta desse grande projeto é que a gente tem recebido crianças que possivelmente, analisando os fatores de proteção e de risco, não tem nada muito forte, vivências de violência muito, muito acirradas, e mesmo assim tem sofrimento psíquico, né? Então a gente observa situações bem, bem preocupantes nesse sentido. Que daí, o que vem de novidade aí dessa infância, né? Então, antigamente, uma criança que tinha depressão na infância ou ideação suicida, uma adolescente com ideação suicida, tinha em sua história
distanciamento familiar, violências de todos os tipos, a doença, perdas significativas. A gente enxergava problemas que antecederam essa situação psíquica. Hoje nós recebemos crianças, pré-adolescentes e adolescentes com uma fragilidade muito evidente que não tem essas situações, né? Que são, enfim, cuja fragilidade passada na infância foi uma separação dos pais. Então isso é uma coisa bem importante, assim, que nos chama atenção. Então parece que nessa infância não se conseguiu construir um suporte, uma base para aquele adolescente que está começando a adolescência se haver com as dificuldades desse início da adolescência, assim, né? Então, esse é um ponto que nos chama muita atenção e que está associado ao aumento da incidência de ideação suicida na infância, de ideação suicida na adolescência, o que antigamente era algo que vinha muito mais no final da adolescência, a gente já enxerga no início da adolescência. Nossa. É. Aline, eu precisava de mais tempo Sempre contigo. temos. Eu Sensação de tenho falta. certeza que vai ter que ter o Aline 2. Quero Isso te agradecer muito, muito. passa rápido. Eu realmente perdi totalmente a noção de hora. Eu achei que eu fazia assim, no máximo meia hora. E passou do tempo. Ai, muito obrigada por estar Sempre é um aqui. prazer, Maria Aparecida. Gosto muito de vir e fico à disposição para, né, pra gente retomar nossos encontros e seguimos juntas, né? Nesse movimento. Nesse movimento, sempre em movimento. Então, o Temóveis Obrigada. vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify, é só buscar Temove e ouvir nossos podcasts. Os trabalhos técnicos são realizados por José Carlos Quartiero, José Luiz Mota Pinto e Jonathan Ferreira, e direção de rádio de Jonathan Ferreira. O Temove nas ondas do conhecimento. Até semana que vem, que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. Temove, temas emergentes em movimento. O que te move?